Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre sensibilidade e vulnerabilidade, dois conceitos que geralmente são trabalhados quando a gente fala de geopolítica, segurança internacional e que fazem parte aí do nosso repertório de discussões. Bom pessoal, os conceitos de sensibilidade e de vulnerabilidade eles fazem parte de um certo jargão, digamos assim, né? Um conjunto de conceitos, temas, enfim, que geralmente são trabalhados quando a gente fala da interação de países ao redor do mundo, né? Eu coloco essa questão dessa maneira porque, de uma forma ou de outra, a gente enxerga essa discussão sobre sensibilidade ou sobre vulnerabilidade sempre que a gente está falando a respeito de processos, como, por exemplo, a questão de acesso a recursos energéticos, a economia como um todo, ou seja, de uma forma ou de outra, tanto sensibilidade quanto vulnerabilidade dizem respeito a um tipo de padrão de comparação que a gente faz entre diferentes países do mundo com relação a algum tema em específico, né? Eu falo isso porque geralmente quando a gente fala de sensibilidade e vulnerabilidade, a gente se remete em relações internacionais às obras da teoria da interdependência complexa, né, de vários autores, mas principalmente do Robert Keohane e do Joseph Nye, né? Escrevendo ali na década de 80, mais ou menos, o Nye e o Keohane estavam refletindo a respeito de como e por que os países do centro do sistema capitalista sentiram efeitos tão profundos de movimentos que teoricamente não deveriam atingi-los como crises importantes, né? A obra aí do Keohane e do Nye, ela começa a sair no final dos anos 70, então já depois da primeira crise do petróleo, né? E ela vai se consolidar, né, como uma das principais formas de explicação do sistema internacional, principalmente para a lógica de execução da política internacional dos países ao redor do mundo, a partir dos anos 80 e nos anos 90, com o aumento, né, dos processos de globalização e o avanço da economia global, né, do mercado global, enfim, nessa globalização neoliberal institucionalizada. Esse momento histórico ele é muito importante para a gente lembrar de dois movimentos que aconteceram aí na década de 70, que levantaram, do século passado, né, que levantaram a questão da sensibilidade e da vulnerabilidade. Até então, as principais teorias de relações internacionais, lembrando que aqui a gente está na época da Guerra Fria, né, se remetiam àquele princípio realista. Eu vou confessar que eu não lembro direito quem era o autor em específico, mas um princípio da teoria realista das relações internacionais de que havia uma divisão profunda entre os âmbitos interno e externo dos países. Tanto que a figura mais utilizada nesse período, né, de vigência do realismo clássico, esse período da Guerra Fria mais acirrada aí entre 56 e 75, mais ou menos, né, esse período aí, na verdade até 73, até a primeira crise do petróleo, era justamente de que o cenário internacional era um tabuleiro, né, ele se organizava no entorno de uma lógica de tabuleiro, como se fosse um tabuleiro de war, só que na verdade ele seria, o foco das relações internacionais seria analisar a política internacional. E por isso, a lógica era entender o efeito de um país nos outros, no comportamento dos outros. Por isso que a figura, né, a imagem mais utilizada pela teoria realista de então, era a figura dos estados como bolas de bilhar, né, entidades maciças, cujo interior não era afetado pelo seu comportamento no âmbito externo, e vice-versa. O âmbito externo não era influenciado pelas questões políticas, sociais, econômicas que aconteciam no âmbito interno. Diante desse cenário, né, dessa figura de imagem das bolas de bilhar rígidas, fixas, em que apenas a parte externa importaria, o Robert Keohane e o Joseph Nye começam a analisar os impactos, por exemplo, da crise do petróleo de 73 e da crise iraniana de 1979, né, depois da Revolução Iraniana e o segundo choque do petróleo, né? O primeiro choque do petróleo, a gente, né, tem várias explicações possíveis, né? Tem uma explicação que vai pelo lado mais economicista, que fala que os países árabes pretendiam, de uma forma ou de outra, reaver o valor da venda do petróleo
uma vez que os Estados Unidos tomam a decisão de desparear o dólar do ouro, né, e portanto o aumento do preço seria para manter o preço em ouro, né, o dólar foi desvalorizado pelo governo dos Estados Unidos, e aí os países árabes pretendiam manter o valor anterior, e por isso aumentaram o preço do petróleo, né. E a explicação política é o envolvimento, né, de Israel nas guerras, né, entre os países árabes e Israel naquele período, na década de 60 e na década de 70, né, e um certo boicote político por meio do aumento do custo, né, para o fornecimento de petróleo para esses países centrais do sistema capitalista. Já no fim da década, né, em 1979, o que acaba acontecendo é justamente o segundo choque do petróleo com a Revolução Iraniana e o fim da exportação do petróleo iraniano para os Estados Unidos, tanto por opção do governo iraniano como pela aplicação de sanções feitas pelo governo dos Estados Unidos com relação ao novo governo interino do Irã em 1979, o governo revolucionário que se mantém até hoje. Bom, diante desse cenário, o que o Keohane e o Nye falam é que justamente a gente não pode mais medir a funcionalidade do sistema internacional, digamos assim, os impactos que esse sistema internacional vai ter, tendo aquela divisão rígida como ambiente e âmbito especial de divisão. O que eles vão apontar é que a gente obrigatoriamente tem que pensar justamente nessa interdependência complexa, nesse processo de reunião, digamos assim, né, de aspectos internos e aspectos externos. Porque o que esses choques do petróleo mostraram, sejam eles motivados pela política ou pela economia, foi justamente o fato de que um movimento de política externa poderia afetar os movimentos de política interna, ou o funcionamento mesmo das sociedades. E é aí que eles vão reaver esse sentido de vulnerabilidade e vão propor essa ideia de sensibilidade. Porque até então, a vulnerabilidade, ainda naquele período ultra realista, digamos assim, da Guerra Fria, a vulnerabilidade ela era entendida como vulnerabilidade geoestratégica. Vocês vão se lembrar que a gente já fez aqui no canal uma discussão a respeito disso, da diferença entre geopolítica e geoestratégia, né? Porque a vulnerabilidade era entendida como a capacidade de defesa dos países com relação a algum tipo de ataque militar gerado contra si por outros países do sistema internacional. Esse é o período em que vão vigorar os estudos estratégicos, que até hoje existem, mas que naquela época pautavam as decisões em termos de política externa de diversos países ao redor do mundo, e que a segurança internacional ela era entendida de uma maneira mais restrita. A gente também fez um vídeo, já faz algum tempinho aqui no canal, sobre a visão abrangente de segurança, em que a gente faz a análise dessa transição, né? O que essa visão abrangente começa a abarcar é justamente novas formas de potencial vulnerabilidade, né? Ou seja, quando a gente começa a falar que agora a questão climática é uma questão que pode afetar as sociedades, quando a gente fala do mercado global, aqui no Brasil a gente está passando por um impacto muito profundo das variações do dólar, né? Por causa de escolhas do governo federal, né? Um governo genocida, e que não está nem aí para o custo de vida da população, né? Que não observa o preço interno, os valores internos dos produtos e dos serviços como uma questão de vulnerabilidade para si, ainda que seja uma questão de vulnerabilidade para a população. Então, acho que é um aspecto importante para a gente perceber que quando a gente vai atribuindo novas fontes de ameaça e risco, que não sejam as ameaças e os riscos tradicionais, né, voltados a ameaças militares por parte de outros países, a gente vai aumentando as áreas de vulnerabilidade dos países. Porque vulnerabilidade é exatamente isso. Ou seja, em quais pontos da constituição social, política, econômica dos países existe a possibilidade de ser afetado por um movimento externo. Aqui no Brasil, a gente tem, e na América Latina e no Caribe como um todo, a gente tem uma longa tradição de pensar essa situação de vulnerabilidade
por meio da nossa economia, né? A teoria da dependência, por exemplo, ela aponta e tem como objetivo principal demonstrar os níveis de dependência que os países da América Latina e do Caribe, no pós-Segunda Guerra Mundial e ao longo da sua história, tinham com relação à economia internacional, principalmente daqueles países industrializados. E por isso, a adoção de práticas como, por exemplo, a política de substituição de importações, durante ali a década de 50, 60, 70 e 80, foi uma opção estatal adotada para diminuir níveis de vulnerabilidade com relação a movimentos do cenário internacional, né? Nesse sentido, a vulnerabilidade ela vai depender de alguns aspectos. Ela vai depender, claro, da constituição territorial de um país, né? E quando eu falo relação constituição territorial, não é só o território enquanto fronteira, como nesse mapa aqui, né? Mas, na verdade, como se dão as relações sociais, econômicas, culturais, jurídicas dentro de um determinado país, né? Porque isso, na verdade, é aquilo que vai, de uma forma ou de outra, dar aso a justamente a formação dessas novas vulnerabilidades, ou das vulnerabilidades como um todo, né? Nesse sentido, a vulnerabilidade diz respeito, então, à capacidade que um país tem de sentir dano com relação a algum tipo de variação internacional. Se um país é mais ou menos afetado por uma mudança que ocorre de uma forma ou de outra no sistema internacional. Então vamos colocar aqui uma questão que talvez seja interessante para a gente pensar essa situação de vulnerabilidade, que é a posição do Japão, né? A posição do Japão, mais recentemente, tem sido altamente afetada por mudanças no cenário internacional, o que tem levado vários grupos conservadores, neofascistas, ou enfim, a rever, nacionalistas, né, a rever a Constituição do Japão. Porque a gente tem que lembrar que o Japão, assim como a Alemanha, ainda são países ainda regidos pelas regras do pós-Segunda Guerra Mundial. Então o que acaba acontecendo? Eles têm algumas limitações constitucionais, eles são considerados estados constitucionalmente excepcionais. A sua realidade não é a realidade normal dos outros países do sistema internacional. No caso do Japão, por exemplo, trata-se de um país que ainda não tem forças armadas, por exemplo, né? Porque os Estados Unidos têm várias bases militares, principalmente, mas não somente, na ilha de Okinawa, e fazem, de uma forma ou de outra, proteção militar para o Japão, que tem apenas guarda costeira, polícia e forças de autodefesa que não podem atingir os limites das águas internacionais, que podem atuar apenas nas águas territoriais do país, né? Se isso era uma certa garantia para a existência e manutenção do Japão durante as décadas do pós-guerra, digamos aí até o começo dos anos 2000, com o crescimento da potência militar chinesa, que se deu principalmente depois, né, do acúmulo de recursos materiais e econômicos no início do século XXI, e com o desenvolvimento da tecnologia bélica nuclear e a tecnologia de envio de foguetes de longa distância por parte da Coreia do Norte, o Japão se mostrou altamente vulnerável. Ou seja, porque vejam, fosse somente esses dois movimentos e o Japão tivesse forças armadas, o problema não seria tão grande. Agora, desde o governo do Trump, e a gente tem que perceber que o Joe Biden, na presidência dos Estados Unidos, está fazendo uma política externa muito próxima do que o Trump desenvolvia durante seu governo. Durante o governo Trump que a gente começa a ver uma tentativa dos Estados Unidos de se desobrigar de proteger militarmente o Japão, né? Esse recente acordo, por exemplo, entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, demonstra essa opção dos Estados Unidos pela Austrália e não mais pelo Japão, como era até então a rede de parcerias estratégicas ali naquela região. A gente está até pensando em fazer um vídeo sobre Ásia-Pacífico e um vídeo sobre Indo-Pacífico. Se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos comentários que a gente vai querer saber se vocês têm interesse nesses vídeos. Bom, diante dessa situação, o Japão se viu altamente vulnerável, ou vulnerabilizado, porque a dependência estratégica que ele tinha dos Estados Unidos, que era o que garantia que ele não teria tanta vulnerabilidade com relação ao crescimento mesmo da Coreia do Sul, da Coreia do Norte e da China, se mostrou invalidado uma vez que os Estados Unidos adotassem essa política de se desobrigar
da sua segurança. Então o Japão se mostrou de uma forma ou de outra muito vulnerável, porque ele não tem opções para lidar com essa alteração do sistema internacional, regional, né, ali daquela região, mas que de uma forma ou de outra acaba afetando, né, a sua própria constituição como Estado. No caso da sensibilidade, o que a gente está falando é de rapidez na variação. A definição do John Nye e do Robert Keohane é justamente essa. Ou seja, a gente fala de um nível de sensibilidade maior ou menor quando a variação interna que acontece num país ela é mais ou menos rápida com relação à variação externa que acontece num país. E aí, para a gente falar de sensibilidade, talvez seja interessante a gente usar exatamente o caso do Brasil com relação ao preço do petróleo. O que acontecia durante os governos Lula, Dilma e Temer, mesmo o Fernando Henrique Cardoso, era justamente uma opção. Eu colocaria que até o primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro. Isso começou a se alterar no ano passado, em 2020 apenas, né, com mais ênfase. Durante esse período anterior, digamos assim, o Brasil, inclusive, poderia se encontrar numa posição vulnerável, como aconteceu durante a crise das commodities, né, a crise global, o fim do superciclo das commodities, que começou a puxar a economia brasileira, que se pautou durante esse período no neoextrativismo desenvolvimentista, para baixo, né, ou seja, puxou a economia para baixo. E como toda a economia estava dependente desses serviços, desses produtos, desse tipo de exploração da natureza para exportação que financiava os projetos de crescimento econômico, uma vez que haja o fim do superciclo das commodities, né? Ou seja, uma vez que o preço das commodities caia muito no cenário internacional, todos os outros projetos se veem inviabilizados, né? Portanto, a gente tem uma vulnerabilidade grande. Só que com relação ao preço do petróleo, o que a gente observava nesse período anterior era justamente um nível de sensibilidade menor. Esse tipo de variação no preço do petróleo afetava, claro, as ações da Petrobras, a atuação da empresa, mas a proteção ao mercado interno por parte dos governos anteriores e durante o primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro demonstrava justamente essa, digamos assim, demora, né? Uma certa demora na sensibilidade das variações externas, que são muito rápidas e que podem mudar de forma muito drástica de um momento para o outro. Por isso que esse sistema de proteção, digamos assim, ao mercado interno, ele é importante, porque a variação do petróleo, do preço do petróleo, ela não é constante, como é o caso, por exemplo, do preço do ouro, que vai sempre se valorizando. Ainda mais que cai, ele vai sempre se valorizando. No caso do petróleo, não. De repente, se algum dos países, por exemplo, a disputa que a gente teve esses anos atrás, entre Rússia e Arábia Saudita, pela provisão de petróleo para a Europa, fizesse com que o preço caísse, né, tanto no período de valorização como no período de desvalorização, o que a gente tinha era uma média, né, uma mediana no preço interno do produto, diminuindo assim a vulnerabilidade da economia brasileira como um todo. O que a gente está observando a partir de 2020 é uma opção do governo nacional de aumentar a sensibilidade. Né? E é uma opção mesmo, uma opção política-econômica, mas sobretudo política, justamente de acompanhar os preços de acordo com as variações externas, quebrando então algum tipo de lógica de manutenção desse preço. E durante esse período de pandemia, o que a gente tem observado é uma demanda cada vez maior pelo petróleo e um aumento gradativo. Pode ser que num futuro de médio prazo, por exemplo, esse preço venha a cair. Mas não é o que se delineia pelo menos até o ano que vem, até 2022. Então o que acaba acontecendo é que a gente está sentindo o impacto hoje em dia de uma variação externa de forma muito mais rápida, muito mais direta e muito mais relacionada ao nosso cotidiano. Por isso a gente poderia afirmar, nós temos hoje um nível de sensibilidade com relação à variação do preço do petróleo muito maior do que nós tínhamos antes. Nós tínhamos já um alto grau de vulnerabilidade, principalmente pelo rodoviarismo da nossa economia. Ou seja, a opção que foi feita no Brasil de ter um eixo viário, que são as rodovias, que na visão lá da década de 50 e 60 iria guiar a produção de carros e, portanto, industrializar o Brasil a partir da base. Né? Hoje,
isso se apresenta para nós como uma vulnerabilidade, porque o volume de combustível utilizado por esse eixo, né, por esse modal rodoviário, é muito maior do que, por exemplo, pelo modal ferroviário, que poderia ser instalado, ou pelo hidroviário, que também está em risco em razão do desmatamento da Amazônia. Essas duas questões, portanto, apontam, né, esses dois exemplos, né, o do Japão e o do Brasil hoje, apontam para a importância da gente observar a sensibilidade e a vulnerabilidade. Caberia só aqui no finzinho dizer que esse não é um conceito apenas da escola da interdependência complexa, apenas do Robert Keohane e do Joseph Nye, inclusive porque a análise que eles fazem é extremamente economicista também, né? Eles são liberais, então a análise deles é voltada para a economia, né? Mas ela diz respeito também a outras questões e pode auxiliar a gente a observar movimentos internacionais que tentam aumentar ou diminuir a sensibilidade ou a vulnerabilidade dos países no cenário internacional. Tá bom, gente? Por hoje é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, alguma informação, quiserem entrar em contato com a gente, coloca aqui nos comentários, vê aqui na descrição, tá bom? Um abraço e bom final de semana.